Boa tarde, meu nome é Paula de Pinto Tavares Proença, eu sou aluna do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Dados, e eu vou fazer o pitch, né, a avaliação do módulo 3. O título do pitch é Estudo Analítico dos Dados sobre Saúde Mental dos Colaboradores. Aí, falando sobre o problema, né, a saúde mental dos trabalhadores é um problema recorrente, né, no ambiente de trabalho e tem sido um tema de preocupação constante. E as doenças mentais são uma das principais causas de afastamento do trabalho. De acordo com o estudo da Conexa, 87% das empresas brasileiras registraram afastamentos por saúde em 2023. Os transtornos mentais mais comuns que afastam as pessoas do trabalho são a ansiedade, 51%, a depressão, 17%, o estresse, 16%, e a síndrome de burnout, 14%. Em 2022, o Brasil teve 2.424 notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho, de acordo com os dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, o público-alvo para esse projeto, né, para esse estudo analítico, são as instituições privadas, os órgãos públicos, as empresas de diversos ramos, as empresas públicas e organizações diversas que tenham interesse, né, em aprofundar o estudo sobre os dados da saúde mental. Então, a proposta de solução, né, apresentada primeiramente, a primeira etapa é a coleta de dados sobre a saúde mental. Aí depois deve ser feito o processo de limpeza e tratamento dos dados. Deve ser feito também, posteriormente, a gestão e monitoramento dos dados, a utilização da ferramenta do Power BI, né, para análise dos dados sobre saúde mental e construção de dashboards para apresentar esses dados de uma forma mais interativa e de uma forma mais visual, o armazenamento, a reutilização e o descarte dos dados, que é mais uma etapa também dessa proposta. Posteriormente, a comunicação dos resultados para a alta gestão e a elaboração de diagnóstico e plano de ação, né, de acordo com esses dados, para mitigar os problemas de saúde mental identificados nessa proposta. E aí é muito importante, né, em toda essa proposta, o desenvolvimento da cultura da data-driven, que está sendo muito comum nas organizações, né, e que ajuda a tomar as decisões com base nos dados. É também muito importante a implementação do framework de governança de dados também, para ser feita essa gestão, essa governança dos dados, e o investimento em tecnologia para a melhoria de todos esses processos envolvendo os dados. Aí a expansão dos usos de dados, né, só para contextualizar, a pandemia da Covid-19 acelerou a adoção da tecnologia no mundo todo, assim como o uso de dados. Segundo o site CID Scientific, a quantidade de dados no mundo era de 44 zettabytes em 2020, e a expectativa para 2025 é de 463 exabytes por dia. Um zettabyte equivale a 1024 exabytes. Então, a gente vê, né, o crescimento da cultura data-driven, que é aquilo que eu já falei, que é o uso dos dados para tomada de decisões estratégicas. E isso porque os dados permitem que as organizações avaliem o desempenho de suas operações, processos e estratégias. Então, de acordo com um estudo, né, da Data Paradox, 73% dos empresários brasileiros acreditam que os dados são fundamentais para os negócios. Aí os dados sobre saúde mental, alguns exemplos de dados importantes, são o número de colaboradores afastados por CDF, número de colaboradores afastados por transtorno mental específico, né, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, esquizofrenia, número de casos afastados e aposentados constando o CDF, especificando gênero, raça, idade e cor. Tempo de afastamento em dias, anos de cada colaborador por CDF específico em cada cargo, tempo de serviço de cada colaborador afastado ou aposentado por CDF, escolaridade de cada colaborador afastado ou aposentado por CDF e comparação do número de casos de colaboradores afastados por CDF com o número de casos de afastamento por outros CIDs. Então, o uso de dados de saúde mental, ele serve para quê? Para elaborar um diagnóstico de saúde mental dos colaboradores, subsidiar ações, projetos, programas voltados para a melhoria de saúde mental dos colaboradores e qualidade de vida, respaldar o desenvolvimento de ações de prevenção aos transtornos de saúde mental na organização, identificar os grupos de colaboradores, né, que estão mais sofrendo, apresentam mais afastamentos por saúde mental, propor ações específicas para esses grupos de forma a reduzir os fatores e construir um ambiente de trabalho mais saudável. Aí, por fim, eu coloquei aqui um exemplo de dashboard, né, com os dados de saúde mental, nível de sofrimento, presenteísmo, propensão ao burnout, segurança psicológica, ergonomia e assédio. Então é isso. Esse é o meu pitch.